A partir de agora, eu estou organizando o quadro Sofá do Felca em um canal. Olha como que tá bem bonitinho, ó. A gente fez um banner. Olha só, pessoal, vocês vão poder acompanhar agora a live de convidado através do canal Sofá do Felca. Gostaram da ideia de criar um canal sobre isso? Xandão, mudando de assunto, voltando, na verdade, no assunto que a gente estava, você acredita que a Terra é plana, né, cara? Sim. E quando me falaram, assim, o Xandão acredita que a Terra é plana, eu achei que era zoeira, cara. Achei que era é o zoeira. Que todo mundo pensa, né, no primeiro momento. Eu um achei, assunto que mexe muito, né, cara? eu achei que você tava metendo louco ali pra fazer uma zoeira, um personagem, porque tem muita gente que faz isso. Por exemplo, o Freud, o cantor Freud de rap, ele teve uma fase onde ele falava que... Coisas absurdas só pra gerar repercussão. Dentro do personagem? Ele falava que a Terra era plana. Ele falava que a Terra era plana, inclusive ele tem uma música que ele insere ali, o terraplanismo, ele fala e tudo mais. Mas, na verdade, era só uma zoeira, uma grande zoeira dele pra tentar render, né? Certo. E eu vou ser sincero com você, Xandão. Eu tô um pouco até emocionado. Vê um pouco mais perto que a câmera tá mais pra esse lado. Tá emocionado? Eu tô um pouco emocionado de estar na sua presença, cara, porque eu vou falar a verdade com você, cara. É a primeira vez que eu conheço na vida real um terraplanista, cara. Caramba, hein? É a primeira vez que eu falo com um terraplanista. Foi logo o Super Xandão, rapaz. Puta, merda. Nada é por acaso, tá vendo? Aí, ó. É realmente era pra eu vir aqui hoje a primeira mesmo. vez. E eu tenho várias perguntas sobre o assunto, porque é a primeira vez mesmo que eu vejo e falo com terra plana, né? Legal. Ô, Xandão, então não é meme, você é terraplanista mesmo. Não é meme. As pessoas, num primeiro momento, elas pensaram que fosse meme. Eu entendo elas pensarem isso por dois motivos. Primeiro, o assunto terra plana, ele é muito místico ainda, do ponto de vista que tem uma grande parte de pessoas que não buscam saber e pesquisar realmente sobre isso, elas simplesmente levam na brincadeira, consequentemente elas vão só fazer chacota e rir das pessoas que falam disso, normal, né? E tem o segundo ponto de que, Super Xandão é um personagem, então se aparece um personagem aloprado que ele falando terra plana, o que eles vão associar? Ele tá falando na zoeira, então é normal elas pensarem isso. Mas não, a questão da terra plana, ela é uma questão que eu defendo desde sempre. Eu tive esse entendimento, já tem vários anos que eu estudo sobre esse assunto. O primeiro passo para despertar sobre essa questão foi teste empírico de curvatura do oceano, né? Apareceram para mim vídeos no YouTube. Vou fazer um resumo para não ficar muito prolixo. Teste empírico de curvatura. Sim. Aqueles que eles vão com as réguas e vê os barcos. Não tem nada de régua, não. Eles usam uma câmera, uma Nikon P1000, uma P900, e eles colocam ela na beira do mar, eles dão um zoom e eles conseguem resgatar imagens de embarcações, ilhas, faróis, todo esse tipo de coisa, de objetos que deveriam estar abaixo da curvatura, porque eles somem na linha do horizonte. Só que na hora que você dá zoom com a câmera, você recupera a imagem deles. Esses vídeos começaram a ser recomendados para mim, lá para 2017 mais ou menos, eram vídeos americanos, né? Vídeos de fora. Nem tinha muito material de brasileiro falando sobre o assunto. E aí eu vi um vídeo, achei uma baboseira, né? Achei que era manipulação. Vi um segundo, um terceiro... E aí chegou uma hora que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que tá errado. Isso aqui não era pra estar acontecendo, né? E aí fui pesquisar. E aí... aqueles vídeos... Eu já vi alguns vídeos que falam, por exemplo, que os argumentos que eu já pesquisei que são mais utilizados, por exemplo, aquele que a bandeira na Lua, ela não estaria se mexendo, né? Que ela treme lá e tudo, né? É porque os astronautas, eles quando supostamente foram pra Lua, teve, né, esse negócio da bandeira tremer. Isso aconteceu Você não acredita que o homem foi à Lua? Não. Aí da Lua, na verdade, ela é uma outra discussão, porque a impossibilidade do homem ir para a Lua não depende da forma da Terra. Isso serve para qualquer modelo, mesmo você acreditando na Terra esférica. Ir para a Lua envolve coisas... Não acredito. Com certeza não. Não tem maneiras empíricas deles provarem isso, a não ser filmagens que eles fizeram. É o material que eles têm. Mas você acredita que existem outros planetas? Não, isso sim, claro. Tudo dentro da criação, dentro da ordem de Deus. E eles não estão na Terra, no domo? Eles estão Esses planetas, fora do domo? Não, segundo o que está escrito na Bíblia, segundo o que está em Gênesis, é só abrir Gênesis que está lá como que Deus criou o mundo. Ele criou o firmamento, separou as águas de cima das águas de baixo e no firmamento... Mas a Bíblia ela fala muito por simbolismos, não? Não, tem metáforas. No momento onde Jesus passou pela terra, onde ele proferiu os ensinamentos dele, ele usava de metáforas para facilitar o entendimento. Mas quando você lê Gênesis, capítulo 1, lá está sendo descrito, está sendo narrado como a terra foi criada e estruturada. O Criador está falando, no primeiro dia foi criado tal, assim, assado. Sol e lua de tamanhos menores.
que foram criados para trazerem referência para o ser humano acerca do tempo, das estações do ano. Então, Sol e Lua, eles serviriam como um relógio, é o relógio do Criador. O Sol, no caso, ele é o responsável por guiar o dia, a Lua por guiar a noite. Só para eu entender a dimensão das suas crenças, para a gente começar a discutir. Sim. Você não acredita que existiram dinossauros? Não, essa questão de dinossauro aí, inclusive, é um assunto que eu não pesquiso com profundidade, mas do que eu já vi, por exemplo, pegando referências boas, por exemplo, o Marcus Eberlin e outros caras que falam sobre dinossauros, você tem estudos que partem diretamente de carcaças que foram encontradas de dinossauros. Então, que eles existiram, isso daí pra mim, poderia dizer que é um fato. É um mas fato. Mas eu não posso. Mas não são de milhões de anos atrás. Isso daí não. Aí não. Eu acho que essa parte dos milhões de anos que foi o asteroide, eu acho que é aí que entra a mentirinha, entendeu? Os dinossauros contaram uma história um pouco diferente pra gente, entendeu? Quando que os dinossauros existiram, mais ou menos? Não sei dizer. Se eu for pegar a referência que eu tenho... Eles coexistiram com os seres humanos? Então, eu não sei dizer isso daí, porque se eu for pegar a referência... Não, porque dinossauro especificamente eu nunca parei pra estudar, porque isso aí pra forma da Terra é irrelevante. Isso não tem, né? Você tá me perguntando, na verdade, 3 coisas diferentes. Primeiro você falou sobre a forma da Terra, depois da Lua, daí da Lua, e agora dinossauro. Estão conectadas, né? Porque de certa forma. Os terraplanistas, eles são criacionistas. Sim, se o cara entende, claro, que a Terra é plana, ele entende que Deus, porque foi Deus que criou o reino Terra. E tudo mais. Sim, claro. E daí criou a Terra para a habitação do ser humano. Sim, exatamente. Ele criou a Terra para ser dominada pelo ser humano. Você acredita que a Terra foi criada apenas para o ser humano, para habitar o ser humano? Eu acredito porque é Deus que disse, é o que está na Bíblia, isso está em Gênesis, não sou eu que estou falando. É importante sempre destacar. Não é como se eu tivesse inventado, eu nem entenderia como inventar isso também. Você acha que você não acredita que Darwin teve Darwin, inclusive quando Darwin estava prestes a morrer, ele voltou sua atenção para Deus e se arrependeu de diversas coisas que disse, né? Tem essa história aí, pode pesquisar na internet. Isso aí é complicado, né? Eu não posso colocar a palavra de um humano, um mero mortal, um ser humano que é pecador, na frente da ordem divina do que tá na Bíblia do Criador, né? Tá lá em Gênesis o jeito que a Terra foi criada, entende? O que tem na Bíblia é totalmente diferente do que Darwin disse. Então, assim, não posso... Sim. Entendeu? E outros planetas existem fora do domo? Não, então, o que diz na Bíblia, na verdade, é que os planetas compõem o domo. Eles estão no firmamento. Dentro do domo? Eles estão no firmamento. São os planetas Mercúrio, Vênus. Planetas. Todos eles estão dentro do domo. Então eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. Exatamente. Mas não tem como a gente saber a distância exata também. As estrelas, elas estão muito mais próximas também do que a gente imagina. Não estão em milhões de anos. Sim, Exatamente. O Sol é uma estrela. É só porque, para você entender, para a NASA, para ela te entregar essas distâncias que são absurdas, que o ser humano não consegue nem entender. Porque se eu falar para você que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, você não consegue conceber o que é isso. Ninguém consegue entender o que é 150 milhões de quilômetros. É só um número gigantesco. A gente não consegue entender o que seria isso. Para eles definirem esses números, eles partem do pressuposto de que a Terra é esférica. Então, eles fazem uma matemática baseada de que a Terra tem um raio de 6.371. Eles partem desse princípio. Então é uma coisa que já nasce tendenciosa para satisfazer ao modelo deles. Entendeu? Então o assunto ele é mais complexo do que parece. E então os planetas, eles são esféricos. Então, isso daí é uma coisa que, ou eles são planos também? Saturno, é porque Mercúrio... assim, não, a galera faz muita confusão com isso. Quando a gente fala da Terra, a gente fala da Terra. A Terra é uma coisa. Os planetas e as estrelas são outra completamente diferente. E a prova maior disso, uma questão de lógica. Da mesma forma que você, claro, você tem todo o direito de perguntar pra mim e falar assim, é comum, todo mundo faz isso. Fala assim, não, se a Terra é plana, por que os outros planetas são redondos? É a primeira pergunta que vem. Mas a pergunta que eu faço pra você, que você deveria pensar é o seguinte: por que só na Terra nós temos vida? Por que só na Terra nós temos milhares, não é uma, são milhares de condições únicas e específicas que permitam que tenham vida aqui? Só aqui tem isso. A distribuição de gases na nossa atmosfera é perfeitamente equilibrada e calculada. A taxa de pressão atmosférica que nós temos é perfeitamente ajustada para que nós possamos viver aqui. A pressão atmosférica aqui no solo onde nós vivemos é perfeitamente equilibrada também para isso. Todos os ajustes atmosféricos a nível de solo, de tudo, da natureza, tudo é ajustado para que haja vida aqui. Quando você olha para os outros planetas, você percebe rapidamente que não tem nada a ver com a Terra. A única coisa que você pode pensar é que eles seriam também esféricos, assim como a Terra. Só que os planetas, eu acredito sim que sejam esféricos. Por quê?
Porque eles têm um movimento, se você observar, os planetas, eles fazem um movimento retrógrado, um movimento de vai e vem. Isso é uma característica de um planeta esférico. Por isso que ele recebe o nome planeta. O nome Sim. planeta é derivado, ele vem de movimento. Ele tem capacidade de se movimentar, por isso é chamado de planeta. Então, sim, da minha percepção, são esféricos. A Terra já é uma coisa totalmente diferente. A Terra, Totalmente então, é uma diferente. coisa única no universo. Exato, porque na proposta, no que está escrito na Bíblia, a Terra ela é um reino. Mas ela é um existem- reino criado para que o ser humano dominasse. Mas existem outras galáxias? Isso daí não acredito. Não porque não tem nada, Você nenhum acha que parâmetro só bíblico. existe a Não. Via Láctea? A Via Láctea, no caso que a NASA apresenta, é uma, e a que eu acredito, segundo a Bíblia, a palavra do Criador, é outra. A Via Láctea nada mais seria do que o que a gente. morreu. A Via Láctea, na verdade, o conceito certo, né, do meu ponto de vista bíblico, né, que eu entendo, da Via Láctea, seria o céu observável. É o que a gente tem capacidade de observar. É a Nossa Via Via Láctea. Láctea, essa é. A diferença da Via Láctea da NASA é o quê? É que eles vão falar pra vocês que você tem um universo aí praticamente infinito, que você tem, nossa, trilhões de galáxias inexploradas por aí, e que tem vida em outro lugar e blá blá blá. Embora matematicamente já foi até provado que a possibilidade de ter vida por aí é ínfima, né? É uma coisa totalmente contraditória também, porque se o universo fosse desse tamanho que eles mesmos propagam, né? Então já era até para ter encontrado vida, na verdade, lá fora. E nunca foi encontrado nada, nenhum tipo de indicador que tivesse vida como a nossa tem aqui, entende? Os planetas que são encontrados não tem nada a ver com o nosso, nada. A atmosfera é diferente, a composição em si do planeta é diferente. Nossa, tudo é completamente diferente. Tudo é completamente diferente. Então a Terra é uma coisa única, e daí os outros planetas eles ficam no domo, e daí tem só uma galáxia, por exemplo, o buraco negro. O que é o buraco negro? Eu também não sei. Isso aí é uma pergunta excelente para fazer para eles. Buraco negro, na tese deles, que é uma coisa que Ah, você não acredita que exista buraco negro? eu não, particularmente não consigo acreditar nisso. Aquela foto do buraco negro. É foto, eu queria ver uma foto. Isso é interessante, uma foto. Será que é uma foto ou uma imagem? E quando, por É uma exemplo, imagem feita em computador para representar. Ó, tem uma diferença gigantesca. Quando você fala para mim que tiraram uma foto, eles mostraram empiricamente. Mostraram o buraco negro. Outra coisa é uma imagem produzida em computador feita para representar o que seria o buraco negro, que só eles enxergaram. Isso é outra coisa. Entendeu? E quando, por exemplo, tô tentando pensar aqui, porque quando, por exemplo, desculpa, só um adendo. A sua Desculpa, esposa nada. também acredita A minha esposa- ela é terraplanista? A gente já conversou ou, muito. ou ela não fala desse assunto? Não é agradável? Não é legal? Não, é porque ela não tem o nível de conhecimento que eu tenho, porque ela começou a aprender, a conversar sobre essas coisas depois que a gente ficou junto, né? Então não tem- ela ainda acredita na Terra redonda, na Terra... Não, na verdade, do esférica. que eu entendo, fica assim, fica no meio termo, né? Tipo, fica meio que no meio termo, né? Ela entende que os argumentos da Terra plana, por eu explicar pra ela, são plausíveis. Ela percebe que tem ali, né? Explico pra ela de ponto a ponto, ela entende isso perfeitamente bem, ela não tem problema em entender isso. E ao mesmo tempo fica naquela dúvida, será que tudo que a NASA tá falando é mentira, por exemplo? Ou será que tudo que esses cientistas estão dizendo também é mentira? Porque é uma coisa vocês complexa, né? dialogam Sim. e ela já está questionando, ela já está sim, entendendo, né? Exatamente. A sua versão, né? sim. Quando, por exemplo, uma espaçonave é lançada e daí tem aquelas filmagens de Sim. dentro da espaçonave que vê a Terra sendo afastada, ela Sim, mostra a sendo, curva, né? mostra Sim. ela esférica e tudo mais, saindo da atmosfera. O que é aquilo? Aquilo É, não é uma O evidência? grande problema de tudo isso é assim, na verdade. Quando você pega e você vê um lançamento de foguete, um lançamento de uma espaçonave, e tem pessoas lá dentro, e elas estão a 30, 40 quilômetros de altitude, e elas mostram uma Terra totalmente curvada, né? Muito curvada, diga-se de passagem, né? Coisa que é incompatível com as próprias dimensões da Terra que eles propagam. Porque se a Terra tivesse o tamanho que eles têm, a 30 quilômetros ou 40 quilômetros de altitude, não seria possível você ver aquela lapa de curvatura que eles mostram. Então eles são contraditórios. Por quê? Porque ao mesmo tempo, pessoas que soltaram balões com câmeras que não têm a lente grande angular que distorce o horizonte, né? Como, por exemplo, a câmera GoPro tem. Aquela câmera, se a gente apontar ela aqui para sua mesa agora, ela vai curvar a sua mesa. Entendeu? Então são câmeras que Nesse curvam. Não, nesse caso não, do lançamento nem é. Pode ser até que seja, mas nesse caso não é isso que eu ia falar, não. Tem outras coisas aí, que eu já vou chegar lá.
Mas o que eu quero que entenda é o seguinte: pessoas que lançam balões com câmeras que não têm uma lente que distorce o horizonte, esses balões chegam a 40, 50, 60 quilômetros de altitude e mostra tudo plano e nivelado. A NASA mostra outra coisa. Por que será? Alguém está mentindo nessa história. Então, mas qual que seria o interesse da NASA em criar toda essa teoria maluca da Terra esférica, na sua concepção? Isso daí é outra pergunta que vem muito também para mim. Eu pensava até que, assim, a maioria das pessoas Porque entenderia... demanda, se for criar tudo com CGI, Claro. tudo com simulações, demanda muito dinheiro, muito investimento. Olha, na Qual que verdade, seria o interesse na verdade, eu não sei se das demanda muito dinheiro, não, organizações? porque a NASA ela ganha tanto. Ela ganha por volta de, acho que mais de 30 bilhões de dólares por ano. E as imagens que ela mostra são muito ruins. É um CGI muito porco ainda que eles mostram. A própria ida à Lua é ridícula. Aquelas filmagens são muito ruins, são efeito Chapolin Colorado. Qualquer pessoa pode assistir, é muito ruim, o negócio é ruim mesmo. Imagem de buraco negro, parece que foi um adolescente que fez no Paint. Mas por que É que muito elas ruim, iriam irmão. querer? Nossa, eu vejo aquilo e fico com vergonha. Eu juro pra você, quando eu vejo as imagens, que nem eles mostraram lá que encontraram um planeta de algodão doce. Pesquisem, isso é vergonhoso. Sabe, eu olho pra aquilo e fico constrangido. algodão doce Eu falo, tem puta, só os um caras estão me nome? chamando de burro na cara dura mesmo, sabe? Eu não sou tão idiota assim não, pô. Mas o algodão doce, será que não seria só um nome? Um planeta gasoso ali? Não, eles discorrem lá, você tem lá, eles falam um pouco das características do planeta, né? Que faz com É que de ele açúcar. pareça de algodão doce. Não, Ah, não, tá. não é isso. Mas eu quero dizer que eles fazem todo um marketing, uma brincadeira assim com as pessoas. É como se as pessoas fossem todas idiotas, sabe? Quando teve o Covid, a NASA publicou que um asteroide passou perto da Terra, ele tinha o formato da máscara do Covid. E tem imagem, é uma coisa vergonhosa aquilo lá. Você vê uma imagem do asteroide em forma de máscara. Eu falo, pelo amor de Deus, tô brincando com a nossa cara, véio, entendeu? Tô brincando, os caras estão brincando. Isso é sacanagem, sabe? É sacanagem. E não é só planeta de algodão doce, não. Tem planeta de tudo, se você for pesquisar. Que chove gasolina, que chove diamante, ouro, tem de tudo. Eles já viram tudo aí no universo. Chove tudo lá. Tudo. Mas- Daqui a pouco a Terra tá pedindo iFood pra esses planetas. Ele vai trazer o ouro, a gasolina pra nós, essas coisas. É vergonhoso, sabe? Mas qual que é o foda. interesse dessas grandes organizações de Certo. tentar provar pra gente que a Terra é esférica? Como eu tava falando, sinceramente, pra mim essa pergunta ela dá uma resposta tão meridiana, tão clara. A mentira serve pra quê? Escravizar a pessoa. Se eu chego aqui pra você e quero desenvolver uma amizade mentirosa com você, é porque eu tenho algum interesse em ter algo que você tem, ou pegar algo de você, ou fazer com que você caminhe pelo erro. Algum interesse escuso, sujo eu tenho. Por isso que eu tenho que criar uma encenação. Eu tenho que agir de modo hipócrita. Se eu ajo de modo hipócrita, eu te engano com uma mentira, eu tenho controle sobre seus pensamentos. Sim. Eu vou te induzir a fazer ou até mesmo falar o que eu quero, certo? Então, do meu ponto de vista, como nós nascemos no mundo que justamente é governado pelo diabo, afinal de contas, quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado, o diabo ofereceu os governos para ele. Bastaria Jesus se ajoelhar perante ele, né? Claro que Jesus não fez isso. A nossa luta é contra os principados e as potestades. São as entidades que controlam esses governos aí. Os governos que existem no mundo, infelizmente, seguem tendências satânicas, seguem motivações satânicas. Já começando pela moeda que eu falei pra você que é falsa, a moeda demoníaca que a gente usa que não tem lastro, que serve para financiar tudo isso, inclusive a própria NASA. Ela é uma agência estatal financiada por esse dinheiro impresso, dessa forma, certo? E eles fazem todo esse marketing aí. Então, penso eu dentro dessa lógica, dentro do meu entendimento bíblico, que se o demônio ele é o responsável, ele está por trás da enganação do mundo, é natural que instituições surjam e vivam de propaganda para controlar o pensamento da população, para fazer elas acreditarem em determinadas coisas que vão afastá-las de Deus, em vez de aproximar. Entende? E isso, por sua vez, faz o quê? Aumenta o controle do sistema sobre o que você pensa, sobre a sua visão sobre o todo. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Se ele controla os seus pensamentos, suas crenças serão diferentes. Se suas crenças são diferentes, suas motivações serão diferentes. E se suas motivações são diferentes, suas atitudes serão diferentes. Ou você vai servir ao diabo no final das contas, ou vai estar servindo a Deus. Não tem meio termo. Então, para mim, é muito simples entender isso. É uma mentira feita que beneficia, do ponto de vista financeiro, essa propaganda a eles. E ao mesmo tempo, serve justamente para gerar esse processo de escravização, de controle mental das pessoas. Fazer com que elas acreditem numa mentira. É claro que aqui a gente está falando sobre uma coisa.
Claro que tem uma série de coisas que a NASA propaga que tem valor científico que são verdadeiras, mas sobre outros assuntos. A gente está falando sobre a forma da Terra, sobre a visão do espaço que eles transmitem. Isso, do meu ponto de vista, do entendimento bíblico que eu tenho, é pura propaganda. É um marketing feito para um modo de controlar. Para controlar mesmo. Eles fazem, então, por controle. Sim. Mas outra pergunta que eu tenho é... O que são, por exemplo, o domo, a atmosfera terrestre, ele está todo no domo, ou chega um momento do domo que não tem, antes de terminar o domo, já fica sem atmosfera, gravidade zero, ainda no interior do domo? Essa daí é uma pergunta muito interessante e muito boa. Não tenho a resposta total para ela, porque se nós fôssemos capazes de subir. Vamos imaginar então, porque partindo do pressuposto da sua pergunta, a gente está imaginando o modelo terra plana, certo? A existência de um domo. Se existe esse domo, ninguém nunca chegou até ele. Ele fica numa altitude que justamente é inabitável, é impossível do ser humano chegar por conta até de radiação. Não sei se você sabe, mas quanto mais você sobe, chega num determinado momento que você chega no cinturão de Van Allen, que tem um índice de radiação que é gigantesco, é mortal para o ser humano. Não é tão simples assim o ser humano subir. Não é como se a gente simplesmente fosse subindo até o infinito e além para ver o que tem lá, entende? Então, primeiro, o ser humano nunca chegou até o domo para saber como é de fato lá em cima. Agora, aqui, dentro dos parâmetros onde o ser humano pode chegar, né, o que dá para observar através de coletas do Monte Everest, coletas em altitudes mais altas da atmosfera, é que lá em cima você tem matéria. O que muda é o diferencial de pressão. A pressão atmosférica lá em cima é menor. Então não é que fica rarefeito porque... Pressão atmosférica. Sim. A taxa de pressão conforme você sobe, ela diminui. Justamente porque a temperatura também diminui. E aqui onde nós vivemos, nós temos uma temperatura maior, consequentemente uma pressão atmosférica maior. Mas a gravidade zero não... Não, a questão da gravidade aí já entra outra coisa também, que é um problema para o modelo do globo. Tudo que está dentro do domo está sob efeito da gravidade. Não. Não, porque quando a gente fala de gravidade, aí agora você tocou num outro ponto que ele é visceral para o assunto. O modelo do globo, ele depende exclusivamente de gravidade, certo? Para que exista a Terra esférica, tem que ter a gravidade. É graças à gravidade que a Terra se forma esférica. Sim. Certo? Que torna possível todo esse mecanismo de universo que a gente entende, que é uma bola transladando outra bola, que está transladando outra bola, que está vagando na velocidade da luz rumo a esse universo infinito, certo? A gravidade é responsável por tudo isso. Mas nós temos que lembrar que, se você pesquisar no Google agora, qualquer pessoa pode pesquisar, a partícula G maiúsculo, o graviton, ele é uma hipótese, não foi provado. Então a partícula que está atrelada diretamente à gravidade, que eles acreditam, né, ou que dizem que está atrelado ao núcleo, né, do átomo, essa partícula G maiúscula não foi provada. O que a gente entende por gravidade que a gente aprende na escola é uma aceleração de queda. O que a gente sabe, o que é fato, é que os objetos aceleram numa queda de 9,8 metros por segundo. E a teoria que é ensinada para explicar essa queda é a gravidade. A discussão é, o que faz esse objeto cair? É a gravidade ou é outra coisa? Tem uma outra força por trás disso? Esse é o questionamento, que é válido. Porque a gravidade não é provada. A gravidade não é provada porque você solta o objeto e ele cai. Porque dentro da termodinâmica tem outra explicação para isso. É uma massa, as massas se atraem, né? Uma massa isso maior... dentro da gravidade. Você teria um centro na Terra de massa e esse centro de massa atrairia as outras massas diretamente para esse centro, um vetor. Sim. Certo? Seria essa a explicação do globo. Só que o problema é que essa gravidade nunca foi provada. Massa atraindo massa é um experimento que nunca foi provado. Então, quando a gente vai buscar uma explicação do porquê que as coisas sobem ou descem, é a mesma explicação que eu dei lá no Redcast. Termodinâmica. Você tem um objeto, vou citar aqui uma coisa rápida para você entender. Eu estou segurando essa caneca aqui, ó, nessa posição. Se eu soltá-la, ela vai cair. Sim. Todo mundo vai entender o quê? Porque tem uma força que está no centro da Terra atuando que está puxando ela para baixo. Mas a pergunta correta que se deveria fazer é, como que ela chegou no alto? Primeiro de tudo. Foi porque eu, de forma mecânica, gastando calorias e energia que vem dos meus músculos, do antebraço, eu peguei essa caneca e trouxe ela para o alto. Então eu posso dizer para você, termodinamicamente falando, que eu entreguei energia para essa caneca e fiz ela chegar até o alto. Quando eu solto essa caneca, por ela não ter capacidade de movimentação própria, ela não ter energia própria para se movimentar, ela é escalada pelo ar que está à nossa volta aqui, que tem um índice de pressão maior, e esse ar escala essa caneca empurrando ela para baixo.
Agora eu vou citar um outro exemplo para talvez não tenha ficado claro para as outras pessoas aí que estão escutando. Vou usar uma piscina de exemplo. E vou comparar com o ar atmosférico. Se eu subo num prédio e pulo, eu caio e morro, certo? Sim. Por que que isso acontece? Porque eu não tenho capacidade de escalar o ar à minha volta igual um pássaro. O pássaro, ele pode levantar voo a qualquer momento porque fisiologicamente falando, ele foi feito para isso. Ele tem uma fisionomia adaptada para isso, ele consegue, através da maneira como os ossos deles foram criados, e por entrar ar em meio aos ossos deles, eles conseguem levantar voo. Eles conseguem escalar o ar, foram criados para isso. Eu, ser humano, se eu pulo numa piscina, por que a gravidade não me puxa para baixo e eu não morro afogado? Porque eu consigo nadar. Porque eu troco de fluido. Eu não tô mais no ar, eu tô na água. E na água, se eu bato meus braços, eu consigo escalar ela. Eu, através da energia que eu tô gerando, debatendo os meus braços, usando os meus músculos, queimando caloria, eu consigo escalar a água e não morro afogado. Então é tudo uma questão Energia. de... A matéria se movimenta de acordo com a energia que é entregue a ela. Então tudo cai porque tem o ar ele puxa. Não, O ar ele não vem é porque de o ar baixo puxa. e puxa para cima Não, é e daí porque cai. assim, não é exatamente porque o ar puxa, é porque o ar aqui, como eu falei, nós vivemos num ambiente onde tem uma alta pressão e as moléculas aqui do ar à nossa volta estão agitadas, estão interagindo constantemente com a gente. Então, se eu tento levantar voo, eu não vou conseguir porque tem um índice de pressão sobre a minha cabeça, A pressão. através desses gases. E isso, a pressão então que está em volta tem de nós... muito ar para cima que faz uma pressão que faz você ficar segurado Exato, aqui. exatamente. Na explicação do modelo do globo, o que existiria por conta da gravidade é uma coluna Mas é tudo, de força aqui tudo sobre as cabeças de cada um de nós. Então é tudo relacionado à gravidade, assim, do que a gente entende de gravidade, tudo relacionado ao ar, né? É tudo relacionado à Ao questão ar da... atmosférico. Tudo tem a ver com a composição dos gases atmosféricos segundo a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o que nos mantém aqui no chão. Mas, por exemplo, se você fazer uma câmara de vácuo, Sim. remover todo o ar e deixar Sim. vácuo, a gravidade continua operante. É aí que está o ponto. Isso daí não é impossível de ser feito porque não tem como gerar vácuo. Vácuo absoluto não existe. Mas você O que existe é câmara de consegue- baixa pressão. Isso que você acabou de falar é uma câmara de baixa pressão. Mas Você não continua consegue a remover toda a gravidade matéria de lá, operando. senão ela entraria em colapso. Entendeu? O que existe é essas câmaras de vácuo que eles falam, é uma força de expressão, porque o vácuo perfeito, ele nunca existiu. Isso sempre foi um conceito, uma Mas teoria. se você tirar bastante do ar de dentro... Vai ficar pouca matéria. Você vai tirando matéria, mas a matéria continua ali. Sim, mas ainda vai... A gravidade ainda vai estar operante, não vai Não. ter influenciado, não vai estar flutuando um pouco os É, objetos, não? não, porque como você não consegue justamente gerar esse vácuo, justamente para possivelmente deixar a gravidade atuar, você sempre vai ter influência eletromagnética. É assim que as coisas se atraem. Então, por exemplo, você tem experimentos que os caras vão lá e colocam uma bola de um lado e outra bola menor do outro. Depois de muitas horas, eles vão ver que a bolinha menorzinha mexeu um pouquinho. Isso acontece por quê? Porque ali, dentro daquele experimento, você teve um fluxo de elétrons, de íons, né, que atravessaram o ar e, consequentemente, justamente pelo núcleo, né, pelo núcleo da molécula, você tem cargas positivas e negativas, você tem prótons, elétrons e nêutrons, elas se atraem ou se repelem. Isso gera atração ou repulsão, entende? Então, para você provar massa atraindo massa, esse é o cerne da questão. Porque para provar a gravidade, teria que ser feito isso. Você teria que mostrar um objeto de massa maior atraindo um de massa menor, sem nenhum tipo de influência eletromagnética. E para que isso fosse feito, teria que criar uma espécie de vácuo, e não tem como. Você não se cria vácuo perfeito. Sempre vai ter influência eletromagnética. É complicado. Tá, entrando em outro ponto, os satélites eles são colocados em órbita da Terra, Aham. na teoria do globo, né? O que são os satélites na sua concepção? E aonde eles ficam circulando se não tem... Eles estão num ponto de menor pressão, onde eles conseguem circular... Pergunta muito boa, só que é uma pergunta também que já foi respondida há muito tempo. Nós... eu não tenho conhecimento qualquer, eu nunca falei com o não tô terraplanista. falando pra você não, tô falando assim pra galera. E nunca fui atrás do assunto da Claro, Terra normal. plana. São poucas pessoas, né, que se interessam Então por eu isso. tô né? muito mais como um curioso aqui Sim. da questão, né? Sim. A questão dos satélites é muito simples também. E no modelo do globo, eles dizem que tem 10 mil, 15 mil ou 20 mil satélites orbitando a Terra nesse exato momento, a mais de 20 mil quilômetros por hora.
Então, o GPS... mas o GPS não funciona, por isso eu já vou te explicar como é que funciona. Mas, por exemplo, aquela internet do Starlink... Não, eu também lá... te explico já, não é isso daí não. Não é satélite geoestacionário. Porque é o seguinte, uma coisa é satélite, outra coisa é satélite geoestacionário. Vou te explicar. O satélite geoestacionário é o satélite que supostamente estaria orbitando a Terra a mais de 20 mil por hora. Que é o que eles dizem que já soltaram dezenas de milhares. Que estão orbitando a Terra nesse exato momento, certo? Ponto. Outra coisa é um satélite, que o cara lança ou amarrado num balão, e ele solta esse satélite num ponto específico para ter sinal de internet, como é o caso da Starlink, eles soltam esses balões em pontos estratégicos que eles precisam de sinal, eles soltam esses balões. Mas daí fica Ou suspendido no balão. Fica suspendido. Pra sempre? Não, tem um tempo lá que chega uma hora que o balão também estoura, tem tudo isso daí, o satélite cai. Inclusive, se você pesquisar no Google, tem pessoas que encontram... o satélite não fica voando. Não, ele fica por um tempo determinado. Aí o que acontece? Mas tem eu já pessoas vi que satélites moram. voando. Então, exato. É porque eles estão bem perto, inclusive. Se um satélite fosse já estacionário e estivesse orbitando a mais de 20 mil por hora fora da. Você acha que você ia enxergar ele? Mas ele não vê, entendeu? É justamente isso. Só que não é só isso. Tem outro tipo de satélite mas que eu vou te então eles explicar estavam agora. conectados em balões quando eu vi? Alguns sim, mas tem outros tipos de satélites que funcionam diferente. Como que eles funcionam? Eles têm um combustível, um motor, e eles são soltos dentro de um confinamento magnético numa determinada altitude. E aí eles ficam circulando acima de nós. É o caso da ISS, por exemplo. Com motor. Eles As têm pessoas motor. observam, por exemplo, às vezes, a olho nu mesmo, a ISS, a Estação Espacial, passando. Entende? E eles falam que a Estação Espacial ela está orbitando a Terra a mais de 20 mil por hora também, só que as pessoas observam. A Estação Espacial tem motor, então, também. Sim, a princípio sim, tudo indica que sim. Mas ela tem gasolina, então? Ele precisa de um combustível. E daí como que ela não cai? Então, esse combustível, ele fica lá, ele tem também um tempo de vida útil, o que eles fazem? Eles reabastecem. De tempos em tempos. Desculpa, eu... Não, mas isso aí que eu tô te falando, você pode ver, pode pesquisar, não sei o que eu tô falando, não. Eu sei, tudo que você tá falando não tem embasamento foda. científico. É que eu li uma coisa no chat, ele é muito escrota, cara. Ô, rapaziada, para aí, velho. O chat é danado, velho. Mas é normal esse assunto. Esse assunto gera bastante piada e risada, é normal mesmo, pô. Ninguém tá acostumado a falar sobre isso. É porque o chat é escroto pra caralho. Fica falando coisa... Você acha que lá na minha live, você não sabe que é chato, que lá na minha live aparece uns satânicos lá que você não tem nem ideia. Mas eu quero dizer que eu respeito muito a sua opinião e não... Não, sem problema, não tem problema. Deboche. Eu também respeito a sua, você não tem que acreditar no que eu tô falando. Eu tô falando aquilo que eu pesquisei. Eu tô aqui mais como um curioso mesmo do que qualquer outra coisa. Claro, sem dúvida, pô. Fica tranquilo. Porque, assim... Pode até fazer piada que eu não ligo, não. É um leque de conhecimentos... É muito diferente do que a gente tá acostumado. Completamente novo. Diferente, claro. Tipo assim, tudo que eu estudei... Claro. GPS, você pensa que GPS funciona porque tem satélite orbitando em volta da Terra a mais de 20 mil por hora, mas não é. O GPS, ele funciona por um sistema de mapeamento de triangulação de torres. Quando você pega o seu carro e você vai dirigir para o interior, você pega uma estrada de terra, pum, cai o sinal do Waze. Por que isso acontece? Você há de convir comigo que se você tivesse 20 mil satélites geoestacionários orbitando a mais de 20 mil por hora na Terra, o sinal era para ser intacto, quase que perfeito. Só que basta você pegar uma estradinha aí, nem estrada de terra, às vezes na própria estrada de pista. Tem determinados locais que você vai, até na cidade. Às vezes dentro da cidade tem pontos que você passa que tem muita árvore, coisas do tipo, bloqueia o sinal do seu GPS cai. Por que isso ocorre? Ou porque tem algo que está bloqueando o sinal naquele ponto que você está passando, ou porque você se distanciou dessas torres. Entendi, o sinal dessas torres né? bate na ionosfera e volta para nós. A ionosfera, né? Isso aí também é só pesquisar que vocês vão ver. Existe uma triangulação de torres que faz com que isso seja possível. Essas torres, às vezes, elas têm aí um alcance de 200, 300 quilômetros de distância entre uma para outra, entende? E elas vão monitorando o sinal dessa forma. Tem uma outra pergunta. Outra coisa interessante para você... Desculpa interromper de novo, mas só para saber também. As telecomunicações, as comunicações no mundo, né, via internet, sabe de que forma que elas acontecem? Cabos marítimos, cabos submarinos. Cabos marítimos, né? Sim, pesquisem. 98% das comunicações no mundo acontecem por cabos que estão debaixo do oceano. E os caras têm que descer lá para fazer manutenção de quando em quando, porque o tubarão vai lá e morde o cabo. O tubarão morde o cabo. Tem outros problemas lá também, de quando em quando ele tá. Isso aí tá na internet, é só pesquisar. Coloquem no Google aí agora, para quem tá duvidando do que eu tô falando. Cabos submarinos, função. A internet toda. Como as telecomunicações acontecem. Só tá lá. Sim. É coisa que é tudo sabido, entendeu?
Mas outra coisa, o que são as imagens por satélite, então? Porque, por exemplo, Depende de temos que imagem várias você tá falando. imagens por satélite, né? Temos, por exemplo, vários usos das imagens por satélite, né? A televisão usa imagens por satélite, Sim. o traqueamento de mapas também usa imagens por satélite e tudo mais. O que que é isso exatamente? Satélites, basicamente, eles não existem. Não, pelo Eles contrário. existem com motores. Não, pelo contrário, é o que eu falei pra você. O satélite que eu particularmente não acredito, justamente porque não tem evidências para tal, é o satélite geoestacionário. É o satélite que supostamente estaria a mais de Tá. 20 mil. Agora, balão télite, que é o satélite amarrado no balão, isso aí tem de monte. O balão Ele só... télite. Sim, é balão télite porque tá justamente amarrado no balão. É só pesquisar que tá lá. Satélite que os caras soltam em confinamento magnético que usa o motor, tá lá também. Tem muitas imagens, inclusive, sabe o que eles fazem? Eles pegam aviões, eles sobem em grandes altitudes, aviões que são preparados para isso. Eles tiram fotos desses aviões e dizem que é de satélite. Mas tiraram foto de avião também. Então tem tudo isso para pesquisar. Isso aí é uma questão pra galera que tá assistindo a gente. É só uma questão da pessoa pesquisar um pouquinho. É só não acreditar diretamente no que a tal da NASA tá falando. É só pesquisar. Pesquisa aí, ó. Balão télite, o que é? Pesquisa satélite em confinamento magnético. O que que é? Se você pesquisar no Google, inclusive, tem pessoas que moram em campo, fazendeiros, pessoas que cuidam de terra. Fazendeiros, né? Às vezes elas encontram um satélite que cai lá. E elas ficam impressionadas porque não sabem o que é aquilo. É um satélite que caiu amarrado num balão. Porque caiu, estourou o balão, caiu um satélite lá na terra deles, entendeu? Aí vai lá a equipe de jornalista, vai lá falar: o satélite caiu aqui, fulano tal, o seu João aqui tava trabalhando na roça, viu? Isso aí tá tudo no Google, pô. Deixa eu fazer uma outra pergunta, na minha ignorância aqui, né? Não, tranquilo, isso aí é. Eu também sou um ignorante, São eu só tô falando várias aquilo que eu. coisas, porque Inclusive, pode ser realmente- até que eu erre em alguma coisa também. Eu só tô falando do que eu pesquisei e do que eu sei até São hoje. várias não sou nada coisas, porque realmente é um conhecimento muito novo que eu recebi, né? Sim, claro. É O, tudo muito diferente. Né? As pessoas hoje estudam, né? Astrônomos e tudo mais estudam a questão Claro. da Terra, da Terra esférica e tudo Claro. mais. A Terra plana, ela não é um modelo que é validado, digamos assim, pela Não. ciência, né? Não. Esses astrônomos, tem várias pessoas que são astrônomos e tudo mais. Sim. Na mídia mesmo tem o Sérgio Sacani, aquela outra moça. Ele gosta bastante de astronomia, assim. Aquela outra moça se convidou, inclusive, é uma astrônoma que se convidou aqui pra. Se convidou, não. A gente convidou ela para o sofá do Fel e tudo mais. Legal. E essas pessoas, basicamente o que você está me dizendo é que os estudos dessa pessoa, elas estão estudando uma mentira. Não. Elas estão não. dedicando as suas vidas para um estudo de uma teoria que você acredita que está errada. Na verdade, é o oposto disso, porque o grande cerne da questão que a gente estava discutindo até agora é a forma da Terra. A astronomia estuda os fenômenos celestes. Ela estuda o que acontece no céu. O que acontece no céu não influencia em nada na topografia da Terra. Você tá entendendo? Então o que eu tô dizendo para você é o seguinte: um astrônomo, inclusive eu, particularmente, acho a astronomia uma coisa curiosa e interessante também. Você observar as estrelas, ver o movimento delas, o que elas fazem durante o ano, ver uma movimentação de repente diferente que você nunca tinha observado, isso é legal. O ser humano ele sempre teve essa curiosidade, o olhar para o céu. Mas quando a gente fala da forma da Terra, nós estamos falando de topografia. É se a Terra tem curva ou não. E não tem absolutamente nada a ver com a movimentação de estrela X ou Y do céu que vai mudar a topografia da Terra. Então, na verdade, quando astrônomos dizem que a Terra é uma bola com base em informações que vêm do céu, essa é uma informação que está equivocada, porque o céu não determina a forma da Terra. Os astrônomos eles vão estudar eventos celestiais e eles vão falar aquilo que eles observam. Né? Isso. Mas os planetas não estão dentro do domo? Sim, estariam mais próximos, estariam ali compondo o firmamento, os astrônomos que estudam, por exemplo, os planetas e tudo mais, eles estão estudando o que está dentro do domo. A movimentação. A movimentação dos astros. Mas a Terra, então, não é... A Terra não é... O que está dentro do domo não é a Terra. Não, o que está dentro... Não, a Terra, ela seria um reino, certo? Uma superfície plana, gigantesca, fechada por uma cúpula, que é o domo. E nesse domo, o firmamento, nós temos os planetas e as estrelas. Que ou eles estão no firmamento, não sei, ou eles são realmente coisas físicas, né, que estão um pouco abaixo do domo. Isso daí é uma pergunta que não tem resposta, porque ninguém nunca chegou lá para ver, né? Claro, você vai falar da NASA e tudo, mas a NASA é uma coisa que é totalmente discutível, né? E como que esses planetas estão flutuando, assim? Existe tudo o que é indicado para nós, o que é
perceptível, que é estudado, que está na ciência, é que as leis que mandam no nosso mundo, a primeira delas, a mais forte, é o eletromagnetismo. Né? Então, assim... puxa no que você tinha falado anteriormente. né? Exato. Na minha concepção, não sei exatamente falar para você se é isso, mas os planetas, as estrelas, elas têm essa capacidade de movimentação por uma questão que envolve campos magnéticos. Acho que seria algo mais voltado para isso. Uma explicação que seria talvez mais plausível, entendeu? A Lua e o Sol, ela tá posicionada de que forma? São perguntas que eu não tenho como. Isso eu não tenho O como que é o responder. eclipse, por exemplo? Quando a Lua... O eclipse, você tem, por exemplo, O eclipse, na verdade, é interessante, porque você tem diversas teorias do porquê, de como que um eclipse ocorre, né? O que a gente sabe, só que a gente aprende, é que a sombra da Terra sendo projetada na Lua, o que é um absurdo, né? Uma das coisas que, inclusive, já contrapõe essa tese é que, primeiro que eles falam para nós que a Terra é uma esfera, e outros falam que é um geóide, que tem imperfeições. Só que a sombra que aparece na Lua é de uma esfera perfeita. Então, uma coisa já contradiz outra. Tipo, já não faz sentido. É porque talvez não seja a distância da mais Terra lá... da Lua, vai se tornando esférica conforme o espectador? Eu também já pensei nisso, mas se você pesquisa a Terra geóide, a forma dela como geóide, você vai ver que a diferença dela para aquelas fotos que a NASA mostra de uma esfera perfeita é brutal. A câmera morreu. Morreu de novo. É brutal. Então, a sombra, se a Terra fosse aquele geóide mesmo, aquela coisa mais achatado, mais amassado, né, da parte de cima e da parte de baixo, isso teria que ser refletido na sombra. Não teria como ser projetado uma sombra com uma esfera perfeita, entendeu? Isso não pode. A sombra, quando ela é projetada, isso qualquer pessoa pode fazer esse experimento, né? Você pega vai projetar uma sombra, pode ser na distância que for. Se você pegar um objeto que tem uma forma deturpada, essa sombra vai sair. Pode ter uma alteração ou outra ali, mas o objeto não perde a forma total dele e vira uma esfera perfeita. Então isso já é uma coisa que não faz sentido. Outra coisa que tem uma coisa chamada também efeito Faraday, que a pessoa pode pesquisar também, que também envolve eletromagnetismo. Isso é uma hipótese, tá? Que eu tô falando, não dá para garantir isso daí. Se a Lua ela tem uma luz própria, né? Se ela tiver essa capacidade de luz própria e ela agir ali dentro de um campo magnético, através de efeito Faraday, por exemplo, pode ser que ela venha, em determinados momentos, passar por esse processo de perda de luz, entende? Inclusive, a Lua, às vezes, ela também muda de cor, né? Isso tudo também pode ser explicado por questões eletromagnéticas, campos magnéticos, sabe? Então, na verdade, essa questão da Lua, eu, como nunca estudei a fundo sobre os astros, então aqui eu não sou o melhor especialista para falar sobre isso, eu só pesquisei uma teoria ou outra que poderia explicar, né, esse tipo de coisa, justamente porque meu foco é na Terra. A topografia da Terra é uma coisa, os astros são outras, né? Então, eclipse, na verdade, você pode escolher aí uma explicação e ver qual que te satisfaz mais. Se você quer a explicação, quer acreditar e quer aderir à explicação de que é a sombra da Terra projetada na Lua, e para você é isso, mesmo sem ter provado que a Terra é uma bola, tudo bem. Se você quiser pesquisar aí, de repente, por uma explicação que envolve eletromagnetismo, efeito Faraday, pesquisar o que é, de repente, ver se tem atrelamento com isso ou não, é uma escolha sua também. Tem teorias e teorias. Vai depender do que o indivíduo quer, entendeu? Cara, são tantas perguntas que a gente poderia falar. São, com certeza. O dia todo, mas vamos... Assim, eu tenho algumas outras dúvidas. As pessoas que acreditam na Terra esférica, né? Elas acreditam que o céu é azul porque o Sol emite raios, os raios até a Terra e daí passa pela atmosfera e filtra a atmosfera, as outras cores, elas são defasadas no vácuo e daí só a luz a única cor de luz que passa é o azul. É por isso que a cor do céu é azul. Sim. Você não acredita que o Sol está fora da Terra. Você acredita que o Sol está dentro do domo, né? Então, Por que o céu é azul, então? Eu não sei a explicação exata para isso. Nesse caso, é uma coisa também que seria um tanto quanto irrelevante, assim, para a forma da Terra, né? No geral. Tipo, eu realmente não vou... Sabe por quê? Eu poderia aqui estipular para você... Eu já pesquisei teorias sobre isso, mas, tipo assim, seria achismo. Eu não tenho como provar nada disso, sabe? Eu posso te dar a informação aqui do modelo, eu posso falar para você a explicação do modelo do globo, posso falar uma outra explicação que fulano ou ciclano deu, que é diferente. Só que isso não vai mudar a topografia da Terra. Então, assim, é uma especulação mesmo. Você pode reparar, toda vez que a gente puxa a conversa pro céu,
pro comportamento dos planetas, ou a luz que veio de lá de cima. Isso tudo é muito complicado de falar, porque nós temos uma atmosfera que é muito extensa. Nós temos muitos gases que compõem a atmosfera. E esses gases, eles são dinâmicos, eles se movimentam a todo momento. E existe um fenômeno chamado refração da luz. Então a luz, antes de chegar até os nossos olhos, bater nos nossos olhos e os nossos olhos interpretarem esse sinal de luz, ela passa por diversas camadas atmosféricas e vai refratando até chegar aqui, na nossa visão. Então é muito complexo falar disso, da luz que passa pelo céu e o porquê que o céu é azul, entende? Esse tipo de coisa. Tem também outra discussão de que por que o arco-íris tem a forma que tem, por que ele tem as cores que tem. E tem várias explicações para isso, sabe? Isso daí já é uma coisa que eu nunca me aprofundei. Tem uma pergunta que eu queria te fazer. A SpaceX é uma empresa privada, né? Certo. E ela é uma empresa bilionária, Sim. ela gira muito dinheiro, Sim. ela... A maior fonte de renda da SpaceX, ou uma das maiores, né? É o envio de satélites Claro. para empresas, outras empresas privadas que pagam, ou mesmo o governo, né? Ou governos, né? Que pagam para a SpaceX enviar satélites ali de interesse da empresa e tudo mais. E daí eles ficaram tão poderosos financeiramente por conta que eles conseguiram construir o foguete reciclável, né? Claro. Que não é de uso único. Você consegue usar várias vezes o mesmo foguete e enviar uma quantidade maior de satélites por um preço menor. Sim. Por conta do foguete e tudo mais. Por que a SpaceX, se os satélites, você falou do satélite de balão. Sim. E você falou do satélite de Confinamento combustível. magnético. Isso. Eles não me parecem ser muito práticos e o combustível também se acaba em algum momento. Então, Claro. Não teria por que alguém querer... Por que alguém iria querer enviar satélites, né? Até porque você falou que os satélites eles não têm muita função, além de... Não sei se eu entendi errado, mas a função do satélite é mais... Existe uma função de, primeiro, trazer sinal em locais que são mais inóspitos, né? Locais específicos, um sinal que eles precisam de internet ali. Ou pode ser para coletar dados. Os satélites são extremamente fundamentais na coleta de dados, né? De locais específicos da Terra. Enquanto eles ficam voando, Claro, eles pegam exato, ali. sim. Mas como que a SpaceX seria uma empresa tão poderosa, onde gira muito dinheiro, é tão financeiramente rentável e tudo mais, Claro. se a Terra não for esférica e existe um domo? Da onde que vem esse poder monetário da SpaceX? Da onde que vem essa potência? É uma Se ela questão... não tem, se você for colocar em prática, ela não tem tanta uma função mesmo, além de uma coleta de dados temporária ali, de um satélite que vai voar por um tempo e vai cair. Como que funciona essa questão? Do meu ponto de vista, na verdade, é o contrário que você está falando. A SpaceX ela cumpre exatamente com a função que deve, que é através de uma propaganda ela causar um impacto no mundo. Uma coisa que é voltada também para controle, um controle social. É o famoso sonho, a venda do espaço. Porque o sonho que o ser humano tem de conhecer e desbravar o espaço, ele é rentável. Elon Musk é um cara que entende isso e ele sabe explorar isso no mundo, explorar isso nas pessoas. Mas quem que paga? Da onde que vem o dinheiro? Vou te falar agora. É o governo que... Exato. Você disse que a SpaceX ela é uma empresa privada, mas essa informação está equivocada. Recentemente, o próprio Trump disse que o sonho de ir para Marte acabou, do Elon Musk. Porque supostamente eles entraram naquela briguinha e o governo já não ia mais fornecer insumos para eles. Então não, na verdade a SpaceX ela é uma empresa, sim, dita privada, mas ela é amiguinha do governo, sem dúvida. Para fazer o tipo de exploração e o tipo de financiamento que ela precisa... Ela depende muito do governo, Claro, porque o governo é um grande pagante, né? Sem dúvida, precisa. Então o Trump ele foi até bem assim direto, né? Falou, o sonho de ir da Marte acabou, porque você não vai receber mais a esmola do papai aqui, né? Por conta da briga que eles tiveram. Então assim... Mas da onde que vem todo esse dinheiro das empresas privadas que pagam o SpaceX? Acordo de governo. Eles têm seus acordos com os respectivos governos porque uma mão lava a outra. Para o governo é interessante uma empresa que nem a SpaceX funcionar, uma empresa que nem a NASA funcionar. Então todo esse o dinheiro tipo de da propaganda SpaceX vem do governo. Não, todo o dinheiro não. Não dá para dizer que é todo o dinheiro, né? Isso daí já é uma coisa, Outras um tipo de pessoas informação. interessadas em não tem nem propaganda como. também. Lógico, não. Eu acredito que tem. Para eu te dar uma informação precisa sobre isso, teria que ter lá, né? Ou a gente teria que ter uma informação direta. Mas eu acredito que, além do próprio dinheiro que o Elon Musk adquiriu durante sua vida inteira, inclusive ele já vem de uma família tradicionalmente rica, né?
Ele tem seus acordos, seus respectivos acordos com o governo, são acordos de interesses mútuos, né? Uma mão lava a outra, como eu dizia, e devem ter outros grupos também ali que fazem parte também que injetam recursos nisso, né? Porque essa questão do espaço, ela é rentável. Queira-se ou não, goste-se ou não, isso aí é rentável, né? Você pode ver que o tempo inteiro as pessoas estão falando sobre o espaço, é notícia sobre o espaço, é o eclipse solar. Enfim, muita gente gosta disso daí, né? E é normal gostar, é uma curiosidade, é uma coisa que o ser humano tem desde sempre. Então, assim, não tem nada de novo quanto a isso daí. Então, pra mim, o Elon Musk só, ele é um cara assim, ele é um gênio, assim, ele é um cara inteligente que soube e sabe explorar de uma questão que realmente as pessoas têm interesse, curiosidade, entende? E aí tem toda essa maquete, esse cenário por trás disso. É o lançamento do foguete que impressiona, aí o foguete explode, todo mundo bate palma, aí tem o satélite que é lançado... Tem tudo isso daí, né? Ele tem essa imagem de um homem extremamente poderoso. Uma eu vejo ele... dramatização, uma cenografia. Assim, claro, eu vejo isso. Atores. Astronautas Sim. são os atores, basicamente. Eu acho. Então, ator, a gente brinca, né? A gente fala de atornauta, mas é porque, no meu entendimento, se eu tiver certo acerca da tese, eles estão ali também atuando. Até um certo nível estão atuando, entende? Eles não estão vivendo uma realidade. Não sei se você já viu, inclusive, teve um jornalista americano, ele levou a Bíblia e $5.000. Uma Bíblia na mão e $5.000 na outra. Ele foi para cada astronauta da Apollo 11 e ele chegou para ele e falou assim, de forma clara: se você caminhou sobre a Lua, coloque a mão sobre essa Bíblia e jure, faça o juramento e ganhe $5.000. Os astronautas vazaram. Esse vídeo você pode reagir na sua live, você vai gostar. O seu público vai gostar também. Você tem que ver a reação totalmente controversa e esquisita deles. Eles ficaram extremamente incomodados quando esse jornalista apareceu. O último astronauta que ele foi entrevistar e ele pediu pra fazer isso, ele foi dentro da casa desse astronauta. O astronauta ameaçou ele de morte, deu pontapé pra bunda dele lá, expulsou ele da casa dele. Tão irritado que ele ficou. Porque esse jornalista, ele tinha provas, ele chegava pros caras e falava: eu tenho provas que vocês não caminharam sobre a Lua, que aquilo foi forjado. Então, se você caminhou sobre a Lua, eu quero que você jure sobre a Bíblia aqui, ó, a palavra do Criador. Você vai ganhar $5.000 de quebra também. Ele ofereceu dinheiro ainda. Nenhum deles. Uns correram, literalmente correram. Saíram correndo assim de perto dele. Mas será que eles só não ficaram meio putos assim? Tipo... Exato. Fica livre, fica a critério das pessoas aí pra avaliarem. Porque no meu entendimento, eles se sentiram extremamente desconfortáveis porque talvez, né, eles tenham realmente assim propagado uma mentira e eles sabem da dimensão, da magnitude da mentira que eles compactuaram, aceitaram, meio que se venderam pra fazer. Então, talvez seja isso. Mas fica a critério da interpretação das pessoas, né? Por isso que eu tô falando, coloca na sua live pra reagir um dia, que vai ser engraçado. Vocês podem reagir. Uns vão dar risada, outros vão... Me manda o celular, por Enfim. gentileza.